Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta deste vídeo é a seguinte: as mulheres vão despertar para a questão da crise dos relacionamentos modernos? Elas vão tomar consciência desta grande crise que já está instalada na sociedade e que está girando como uma bola de neve e lá na frente vai trazer graves problemas sociais e demográficos? Existe a mulher desperta, a mulher que tomou a pílula cor-de-rosa da mesma forma que alguns homens tomam a pílula vermelha? Bom, esta é a questão do vídeo e eu vou citar aqui 3 mulheres para nós falarmos um pouco sobre o assunto. Eu estou falando da Ana Campagnolo, da dona Zelma Werneck e da Jamile Venceslau. Cada uma com uma visão diferente sobre o problema e vamos aproveitar daí para tratar dessa questão aí do despertar feminino. Bom, Ana Campagnolo é uma deputada de Santa Catarina. Ela tem uma posição conservadora, religiosa e marcadamente antifeminista. Então, o ponto que se destaca na postura dela é um antifeminismo explícito, enquanto que ela defende uma posição mais conservadora no comportamento feminino, uma posição um pouco mais religiosa. Então ela faz esse contraste entre o comportamento da mulher conservadora em contraste, em combate ao comportamento da mulher feminista. Então, de certa forma, nesse sentido, a Ana Campagnolo já é uma mulher desperta e que está tentando fazer a cabeça aí de outras mulheres para enxergarem a realidade dos relacionamentos modernos. Bom, no entanto, na comunidade masculina, muita gente diz que a Ana Campagnolo é a tal da conservadora flex, ou seja, é conservadora em alguns aspectos, mas na hora de votar, de propor leis lá onde ela legisla, lá no parlamento onde ela trabalha, ela e outras conservadoras flex da política sempre propõem medidas que ampliam o empoderamento da mulher, e este empoderamento não é sobre direitos, é sobre vantagens, sobre benefícios, sobre privilégios para a mulher. Então existe aí uma desconfiança na comunidade masculina em relação a esta nova geração de mulheres na política, por serem justamente aquele comportamento ambíguo de combinarem o conservadorismo com o empoderamento, como se fosse perfeitamente duas coisas que podem conviver e são conciliáveis entre si. Então, a Ana Campagnolo, ela se une ali a outras políticas destacadas, como a senadora Damares, como a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que tem uma atuação política forte, estão em alta na política e provavelmente vão ganhar muitos votos aí no futuro, nosso futuro político, mas que estão com essa espécie de um pé em cada canoa. Então, é um nível de despertamento já bastante que devemos respeitar, mas que ainda está no meio do caminho e a comunidade masculina desconfia desse posicionamento aí. Segunda influenciadora digital que eu vou citar aqui é a Zelma Werneck. Ela tem um canal aí no YouTube chamado Criados para Governar e ela tem um discurso aí bastante incisivo que une duas coisas diferentes. Ela tem um discurso bastante crítico ao comportamento feminino, um discurso que incorpora bastante as ideias da comunidade masculina, conhecida lá como Comunidade Pílula Vermelha, e ela junta isso com um tradicionalismo religioso e buscando conciliar as duas coisas. Crítica ao comportamento das chamadas modernetes, a mulher moderninha, mas com um apelo para uma visão mais tradicional, com apelo religioso. Bom, eu diria que a Zelma ela tem uma importância neste contexto aí
questão dos relacionamentos de crise, e ela toca num assunto que é bastante importante, que é o resgate da religiosidade. Eu diria que a Zelma ela faz um discurso coerente, porque ela junta algumas coisas que precisam realmente ser conciliadas e que a gente tem que tentar fazer uma convergência, que, por exemplo, é a crítica ao comportamento dos relacionamentos modernos, mas com um resgate da religiosidade e sim, para a gente reverter esse quadro de crise que nós estamos vivendo, que lá na frente vai trazer crise social e demográfica, sim, é preciso trazer alguma força com capacidade de reverter o quadro, e a religião sempre teve este papel na sociedade. A religião sempre serviu como um norte moral. A religião não leva ao relativismo, ela tem regras morais rígidas, isto é certo, aquilo é errado, e o resgate da religiosidade, sim, pode ser eficiente para lá num futuro distante a gente superar esta crise dos relacionamentos. A terceira mulher que eu vou citar aqui é a Jamile Venceslau, advogada dos homens. Ela também tem um canal na internet, onde ela faz um discurso ali voltado para os homens, principalmente para os homens que estão naquele enfrentamento jurídico com as questões de família. Então ela ajuda os homens a não serem depenados em uma condição de divórcio, de superarem ali as questões de alienação parental que são sujeitos, e de como enfrentarem falsas acusações na justiça. A Jamile Venceslau tem uma atitude corajosa no sentido de que ela vai contra a maré, realmente ela se coloca a favor dos homens no aspecto jurídico, que é um dos mais graves aí na questão dos relacionamentos atuais. Então ela tem aquela postura de defesa dos homens. Mas vamos dizer, ela está unindo o útil ao desagradável, já que ela tem que se expor e ficar aí em atrito com a sua comunidade do meio jurídico, então vamos ganhar um pouco de dinheiro com isso. Ela ganha a sua vida defendendo os homens. A Jamile tem a postura pragmática, então ela está enfrentando aí a crise dos relacionamentos com as ferramentas que dispõe, que é ali o combate no dia a dia da justiça, para ajudar os homens, e também como influenciadora, mostrando aos homens os perigos jurídicos dos relacionamentos modernos. Bom, então vocês vejam ali que eu citei 3 mulheres influenciadoras digitais que têm de alguma forma estão colaborando aí nessa questão aí de colocar luz sobre a crise dos relacionamentos modernos. Eu tenho algumas posições aí em relação a essa questão das mulheres despertas, das mulheres pink pill, vou colocar aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero colocar aqui é a questão do lugar de fala. O lugar de fala é um conceito esquerdista, mas que cabe nesse contexto aqui. Então eu creio que, de modo geral, para o sucesso deste enfrentamento à crise dos relacionamentos, é cada macaco no seu galho. Homens falam para homens, mulheres falam para as mulheres. As mulheres despertas que querem influenciar na sociedade, neste enfrentamento da crise, deveriam falar prioritariamente para as mulheres, porque elas têm mais credibilidade do que um homem querendo dizer o que uma mulher tem que fazer. Então, os homens falem para os homens, as mulheres falem para as mulheres. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é sobre o conservadorismo flex. Não cola mais. Pode render votos aí por um certo tempo, mas no médio e longo prazo esta máscara vai cair. As mulheres realmente têm que escolher se elas querem ser conservadoras ou se elas querem ser empoderadas. As duas coisas ao mesmo tempo envolvem contradições inconciliáveis, não dá certo. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui: a religiosidade é fundamental para a superação desta crise. Podem falar o que quiser, mas a religião tem um papel social importante nessa questão. Há muitos anos, há milênios,
a religião ela atua na área dos relacionamentos homem e mulher, procurando trazer os relacionamentos sólidos, e é pela religiosidade que a gente vai superar esta questão. Que digam lá o pessoal da Europa que já está rumando para o califado. Eles tem um grupo lá que sabe onde quer chegar. E a questão número 4 que eu quero colocar aqui é a importância da gente observar a questão jurídica e a questão política, o enfrentamento da questão jurídica, do ativismo judiciário, da contaminação feminista do judiciário é vital para a superação desta crise, e é pela política que a gente consegue as mudanças que vão realmente fazer a diferença e que podem, num futuro distante, restabelecer a normalidade no mercado dos relacionamentos. Então, quem diz que política não leva a nada, que o voto nulo é o que resolve o mundo, olha, é pela política que as coisas acontecem. As feministas sabem muito bem disso. Vocês sabem que as feministas estão aí infiltradas em todos os partidos e em todas as instâncias de poder. Elas sabem como agir e como obter resultados. Somente alguns pangarés aí que ainda não entenderam que é pela política que a gente resolve os problemas. Para finalizar, quero dar apenas 2 recados paroquiais aqui para a comunidade. Atenção, homens, com alguns casos excepcionais aí que devem ser vistos com muita atenção. Muito cuidado com as mulheres coaches de sedução. Olha, isso é o fim da picada. Isso aí não passa nem perto de um despertamento feminino. Mulher ensinando homem a seduzir mulher é uma piada de mau gosto nos dias de hoje. E deixo uma pergunta final aqui. As mulheres vão despertar ou vão ficar mais espertas? E um último aviso paroquial aqui, como o tema é bem sensível, serei bem rigoroso nos comentários. Comentários ofensivos serão limados instantaneamente. Obrigado, fui.